Libertadores, jogar para a torcida e acabar o meu mandato muito feliz, com vários títulos. Eu consegui conquistar um campeonato brasileiro como presidente, um campeonato brasileiro como vice, uma Copa do Brasil como presidente, uma Copa do Brasil como vice, um campeonato paulista e uma Libertadores. Então, seria muito cômodo a minha situação agora. Contrato mais 3 ou 4 jogadores de ponta, saio com um time absolutamente bem montado, um time estratosférico, e as consequências virão no futuro. Isso a gente não pode fazer. Eu entendo o torcedor, sei que o Palmeiras precisa de ajustes, mas nós vamos fazer com responsabilidade, com ponderação, com equilíbrio, no momento certo. E tudo isso a gente conversa com o Abel, a gente trata, ele participa no dia a dia do clube, de todos os assuntos inerentes ao departamento de futebol, de todo o planejamento. Então, aonde o Palmeiras tem necessidade, a gente debate nomes, a gente debate possibilidades, a gente já, inclusive, fez algumas negociações. Agora, nós não vamos trabalhar de forma irresponsável. Nós não faremos isso. Por quê? Porque nós demoramos muito tempo para reequilibrar o Palmeiras. Então, se a gente fizer uma análise comparativa do Palmeiras dos últimos X anos, vocês vão ver que hoje nós temos um equilíbrio financeiro, administrativo, sucesso esportivo. Vai perder algum campeonato? Claro que vai perder. Mas o nosso objetivo é ser protagonista, é disputar, é estar entre os melhores sempre. E isso a gente tem conseguido. Então, eu não vou, obviamente, avaliar o torcedor por uma ou outra atitude. Eu não posso tirar por base. O que eu tenho é que avaliar se a gente está chegando nos nossos objetivos. E a resposta está sendo em títulos. O torcedor xinga, o torcedor elogia, faz parte. Esse é o papel do torcedor. Sempre fará. A gente sabe que o nível de exigência do torcedor palmeirense é acima da média. Mas isso é do palmeirense, somos nós. O mais importante é que nós tenhamos o equilíbrio e clareza de propósito para tomar as decisões. Facinca, com você. Tudo bem, Maurício? Mais uma vez um prazer conversar contigo. Aliás, presidente Gagliotti, né? E todos que estão nos acompanhando aqui, o Fã de Esporte também. Perdão até pela intimidade, né? Que a gente se encontra às vezes tanto. Mas enfim, formalmente, presidente Gagliotti. O Dudu, na informação que eu tenho, se manifesta que gostaria de permanecer no Brasil. E a posição do Palmeiras? Qual é nesse sentido? De ficar com o jogador ou negociar em definitivo? Tudo bem, Francicani? Se eu pudesse escolher, eu queria ficar com o jogador. A gente sabe das qualidades, do potencial do Dudu, da identificação que ele tem com o nosso torcedor, a importância que ele tem para o nosso clube. É um ídolo e a gente gostaria muito de contar com o Dudu. A situação é a seguinte: eu conversei ontem com o Dudu, ele está retornando hoje, ele ficou alguns dias no Brasil e nós temos um negócio já definido. É um empréstimo de 1 ano e se o clube quiser adquirir 80% dos direitos federativos do Dudu, dos direitos econômicos, o clube tem que pagar 6 milhões de euros e esta finalização tem que ocorrer até o dia 15 próximo do mês de maio. Não ocorrendo, Facincani, se o clube não exercer, o Dudu é jogador do Palmeiras a partir de junho. É simples assim. Não é uma decisão do Palmeiras, não é uma decisão do atleta, é uma decisão do clube. Já está documentado. Se eles pagarem, o Dudu joga lá por mais 2 temporadas. Se eles não pagarem, o Dudu volta a ser jogador do Palmeiras logo mais. Essa é uma informação importante, porque quando a gente fala de reforços, eu preciso ponderar isso também. É um jogador de peso, é um jogador de nível de seleção brasileira que pode sim retornar ao clube daqui a 1 mês. Eu não posso garantir. Eu acabei de dizer, não depende do Palmeiras, não depende do atleta, mas é um fato.
Professor Celso Zelt, vamos lá? Vamos, boa tarde, presidente Gagliotti. Os últimos dias do Palmeiras me lembraram o título de uma peça de Shakespeare, Muito Barulho por Nada. Eu acho que é um time campeão da América, um time campeão da Copa do Brasil. Teve muito barulho e a diretoria, pelo que o senhor está falando e a gente sentiu, está respondendo a isso, blindando o técnico Abel Ferreira. Eu gostaria de saber se nessa conversa com o Abel Ferreira também foi negociada uma contrapartida, no sentido dele segurar um pouco a emoção, segurar um pouco a irritabilidade e, de uma certa forma, também blindar a diretoria no sentido de, por exemplo, não cobrar tanto essa história de reforços, não malhar no ferro frio, que é o calendário, que não tem mais jeito. Eu queria que o senhor desse mais detalhes dessa conversa em relação à contrapartida do Abel Ferreira daqui para frente. Tudo bem, professor? É um prazer falar com você. Eu conversei muito com o Abel durante o voo, também conversamos aqui no hotel. O fato é que o Abel é muito intenso. Ele se cobra muito, ele cobra do elenco, ele quer vencer, ele tem ambições, e o momento atual é o seguinte: o Palmeiras ganhou a tríplice coroa, o Palmeiras é o time campeão, e para a gente continuar ganhando, continuar vencendo, obviamente, todos os holofotes surgem para cima do Palmeiras e a gente tem que continuar com performance. É uma pressão natural. Existe uma adaptação, ainda existe uma adaptação do Abel e da comissão técnica ao futebol brasileiro. Quando a gente fala de calendário é uma coisa que está no sistema hoje. O futebol é assim, nós não vamos mudar no próximo ano. Existem contratos. Só que existe um inconformismo natural, é um processo de adaptação. O treinador, sobremaneira o treinador europeu, tem por cultura treinar a equipe. E a gente aqui no Brasil, ainda mais no momento de pandemia, não consegue. Nós não temos tempo para isso. Então a gente joga, descansa um dia, joga novamente, descansa um dia. Na verdade, faz parte de um contexto, professor. A pandemia interfere muito nisso. A performance do Palmeiras no ano passado, também, nós fizemos 5 jogos a mais do que a grande maioria dos clubes. São os jogos do Mundial e são os jogos agora da Supercopa e da Recopa. São viagens, são concentrações, são desgastes, são lesões. Então, assim, é um processo que desgasta. Não é uma situação tão simples. Então, na minha conversa com o Abel, tudo isso a gente tratou. Agora, ele tem absolutamente todas as informações, tem total confiança no Palmeiras, no nosso trabalho, na nossa estrutura. Está muito feliz aqui, me disse ontem, e me disse também em outras oportunidades, que o Palmeiras oferece absolutamente tudo que um profissional precisa para desenvolver um bom trabalho. Então, existe uma identificação do Abel com o trabalho, com a nossa estrutura, com o nosso clube. Obviamente, tem situações aqui no Brasil diferentes do que existem na Europa. Então, ele está entendendo. Agora, esse calor que ele tem, essa garra que ele tem, isso é da natureza dele. Isso faz parte do DNA dele. Então, a gente não pode perder isso. Alguns ajustes, sim, professor, eu admito. Agora, essa natureza do Abel, essa garra, essa vontade de vencer, isso a gente tem que entender, ser da natureza do profissional, da essência. Isso faz com que ele trabalhe cada vez mais. Isso faz com que ele se esforce cada vez mais. E é o que faz a diferença, é o que faz um profissional tão bom quanto o Abel Ferreira. Ivana, com você agora. Olá, presidente Gagliotti. A minha pergunta ainda é um pouco de uma curiosidade dessa conversa. Na pichação, no muro do Palmeiras, foram citados nomes de atletas.
Isso foi colocado em pauta nessa conversa com o Abel? Como é que a diretoria enxerga essas críticas a determinados atletas? Qual vai ser o posicionamento? Vocês questionaram o Abel a respeito do rendimento desses atletas, da forma que se ele vai continuar, ele pretende continuar contando com esses atletas. Houve a discussão do planejamento, né? Tanto de reforços, mas houve também a discussão desse planejamento de manutenção do elenco ou a possível troca daqueles jogadores que não vêm correspondendo ou vêm sofrendo muitas críticas da torcida? Falamos disso também, Ivana, é um prazer falar com você. Nós não podemos nos basear por uma ou duas pessoas que foram pichar o muro, não sei quantas foram, mas com certeza não foram os 18 milhões de torcedores que o Palmeiras tem que foram pichar os muros. Isso foi feito por um ou dois indivíduos. Então, se a gente tomar por base o que algumas pessoas fazem, a gente perde completamente o direcionamento e a convicção do nosso trabalho. Esses mesmos jogadores que foram os vencedores da Libertadores tiveram os nomes pichados. Esses mesmos jogadores, há 6 meses, foi rasgada a fotografia deles na frente da academia de futebol. Então, depois de alguns meses, nós vencemos a Copa do Brasil e vencemos a Libertadores. Então, a gente entende, obviamente não é meu papel aqui avaliar, concordar ou discordar. Isso cada um faz o que quiser da sua vida. Na verdade, as decisões dependem de cada um. Só que a gente não pode levar por base ou considerar uma ação pontual. O Palmeiras saiu de Brasília aplaudido com 2 derrotas que valiam troféu. Com 2 derrotas, o Palmeiras saiu aplaudido de Brasília. E aí eu te pergunto, qual torcedor que eu devo considerar? Aquele que aplaude ou aquele que picha? Eu tenho que considerar o nosso trabalho, o nosso planejamento. Respeitar todos os torcedores. Respeitar todas as manifestações. Aquelas que vaiam e aquelas que aplaudem. E continuar exatamente a nossa linha, a nossa metodologia de trabalho, o nosso planejamento. Então, tudo isso foi falado com o Abel. Ele tem exatamente a mesma linha de raciocínio. Obviamente que ele não se conforma com isso. Obviamente que ele ficou chateado com o nome dele sendo pichado, mas ele entende que faz parte da vida, faz parte do papel do torcedor, sobremaneira do torcedor aqui no Brasil, que é um torcedor que cobra muito, e no Palmeiras, eu disse e repito, é um torcedor extremamente exigente, mas nós temos que entender que o nosso projeto é vencedor. Foi com esse elenco que nós conseguimos a Tríplice Coroa, que é um título inédito na história do Palmeiras, o campeonato estadual, um título nacional e um título internacional. O Palmeiras nunca havia conquistado antes. Ou seja, esses jogadores, eles têm o nome já na história do Palmeiras. E a gente entende a reação do torcedor. Cada um age da maneira que quiser. Sormani, sua vez. Presidente, boa tarde, é um prazer falar com o senhor. Todo mundo coloca aí o Palmeiras e o Flamengo como os 2 melhores elencos do futebol brasileiro, né? Eu acho que o Flamengo tem um elenco melhor, mas isso é minha opinião, cada um tem a sua e ponto final. Eu queria saber, na sua avaliação, presidente, como é que se encontram Palmeiras e Flamengo na sua avaliação? Flamengo ainda é um time, um elenco melhor? Ou o senhor acha que é um exagero por parte de alguns comentaristas, como é o meu caso, e coloca o Palmeiras no mesmo nível, talvez um nível superior? Como é que o senhor situa o Palmeiras em relação ao Flamengo? Fala do Flamengo, porque é consenso que o Flamengo é tido aí por quase todos aí, né? Como o melhor time do futebol brasileiro. Tudo bem, Sormani? Eu diria o seguinte, o Flamengo tem uma grande equipe e o Palmeiras também tem uma grande equipe. O Flamengo é um grande campeão dos últimos anos e o Palmeiras também é um grande campeão dos últimos anos. Jogamos agora, foi 2-2, foi um grande jogo, nós poderíamos ter ganho nos pênaltis, tivemos oportunidades nas nossas mãos e não conseguimos. Então existe um equilíbrio muito grande. E agora, eu volto a repetir o que eu falei alguns dias atrás. Eu não destaco apenas Palmeiras e Flamengo. Eu acho que nós temos no Brasil grandes equipes,
grandes clubes e grandes equipes. O Campeonato Brasileiro, o último, mostrou, foi decidido na última rodada, e quem estava disputando o título era o Internacional. Então, que também é uma grande equipe. Quem disputou a final da Libertadores foi o Santos. Quem brigou pelo título brasileiro até as últimas rodadas também foi o Atlético Mineiro e São Paulo. Então, nós estamos falando aí de 4, 5, 6, 7 grandes equipes do Brasil. Eu acho que o Flamengo também é uma grande equipe, tem ótimos jogadores, respeitamos muito. Agora, o Palmeiras tem uma estrutura muito grande, o Palmeiras tem um elenco muito bom, o Palmeiras vai disputar títulos, o Palmeiras vai se reforçar. Enfim, senhor Mânio, eu acho que essa é uma discussão que não fica apenas entre Palmeiras e Flamengo. Ô Facinca, é o seguinte, hein? Eu vou fechar com você, depois a Bibiana faz a última. Estou abrindo uma exceção para uma segunda pergunta para você e você fica devendo para os companheiros, tá? Imagina, depois tudo isso é administrável. Presidente, quem viu aquela reunião da CBF comandada pelo Rogério Caboclo, enxergou o tamanho do desconforto que o senhor ficou diante de tanta situação impositiva, que foi completamente contra a naturalidade e a prudência que o momento requer, em especial com o cuidado da saúde do atleta. Eu tenho batido muito na tecla de que, tudo bem, o Palmeiras pode, em alguns momentos, jogar mal, eu questiono escalação, que postura, isso aí é uma outra discussão. Mas no que eu tenho batido ao mesmo tempo, o que o calendário tem sido sacana com os clubes, perdão pela expressão, mas é o que eu não consigo enxergar uma outra palavra, como que tem sido tratado rigorosamente nesse momento o comportamento do calendário em relação à falta de estrutura, de planejamento, de treinos, e como que os clubes estão sendo submetidos a uma maratona incessante de jogos sem se preservar a questão física dos jogadores. Isso também tem que ser levado muito em consideração. E eu entendi que naquele momento o senhor buscava justamente essa prudência de ter um reajuste de calendário, então parar um pouco para que tudo fosse reorganizado. Não está na hora do Palmeiras, pela força que tem hoje, pelo tamanho, até pela estruturação financeira, não vou dizer de uma independência, mas de uma situação bem confortável em relação a outros clubes, tentar dar um grito de independência, vamos colocar assim, para tentar mudar um pouco essa filosofia arcaica e às vezes gananciosa dessas instituições como Federação Paulista e CBF, que estão obrigando os clubes a jogarem além da sua necessidade e que podem justamente comprometer a qualidade do seu produto que o senhor tanto zela. Qual é a posição do Palmeiras nesse momento? Queria que o senhor falasse sobre exatamente o que foi aquele dia e como proceder daqui para frente em relação a tentar mudar essa situação que de fato me revolta bastante. Naquela reunião, o que eu tinha que falar, eu falei na reunião. É uma reunião entre presidentes de clube, federações e CBF. Lamentavelmente, o vídeo foi vazado, então eu não gostaria de comentar algo que não pertence ao mundo externo e sim apenas aos dirigentes. A única colocação que eu fiz é para a gente tratar aquele assunto que é o assunto da pandemia em relação aos jogos com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de prudência, mas o que eu tinha que falar, eu falei naquela reunião. Expor fatos que não deveriam ser expostos é extremamente desagradável. Ali é uma reunião absolutamente interna entre dirigentes. Sobre calendário, o que eu posso dizer é o seguinte: se nós compararmos os campeonatos aqui do Brasil e os campeonatos da Europa, com números de jogos, vocês vão chegar à seguinte conclusão: Champions, Libertadores, as Copas, a Copa do Brasil, o Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro. Os grandes países da Europa trabalham dessa maneira. Qual é a diferença entre o Brasil e os campeonatos europeus? É no campeonato regional. A diferença básica está nos 16 jogos do Campeonato Paulista, que, aliás, já reduziu nos últimos anos. Mas a diferença está aí. Então, um clube brasileiro que faz todas as partidas, como o Palmeiras fez no ano passado, chega próximo de 80 jogos, entre 75 e 80 jogos. Se você tirar 16 jogos do Campeonato Paulista, você vai chegar ao redor de 60 jogos. Então, você vê que um clube europeu de ponta, que chega em todas as finais, ele joga ao redor
de 60 jogos, 58, 60 jogos no ano. Basicamente, nós estamos falando do campeonato estadual. Então, a discussão é essa. O campeonato estadual é muito importante, ele gera recursos para muitos clubes, são recursos importantes, mas, por um outro lado, ele compromete completamente o calendário do ano, em relação a números de jogos. Porque na Europa você também tem campeonatos nacionais, você tem as Copas e você tem a Champions. Agora, da mesma maneira aqui, qual é a diferença? É o campeonato regional. Agora, se eu disser aqui que nós não temos que ter mais campeonato regional, vai ter uma polêmica muito grande, porque o Gagliotti é contra o estadual, porque vem a história do Paulista, porque vem a história do não sei o quê e tal. O fato esse é um tema que tem que ser discutido, tem que ser repensado. Talvez a redução dos números de jogos aos clubes que participam do campeonato estadual, mas que também participam do Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores. Isso tem que ser discutido. Quase todos, presidente. São quase todos. Porque tem os que disputam a Série B, que é um campeonato tão longo quanto a Série A. Eu estou concordando com o senhor. Mas eu queria dizer que esse problema não é só dos times da Série A. São dos times da Série B também, que disputam o Campeonato Paulista. Exatamente. Alguns... que aí você tem uma parte desses clubes não disputam Libertadores e Sul-Americana. Então, e reduz um pouco a quantidade de jogos. Mas, tudo bem, conceitualmente você tem razão. Conceitualmente a gente pode considerar isso. O fato é que a diferença está no campeonato regional. E tem uma discussão para ser feita aqui no Brasil, é essa. Agora, não é simples, ela é profunda. Envolve muitas federações, envolve muitos clubes, envolve muito recurso, envolve muita coisa. Então, talvez achar um caminho intermediário, talvez reduzir o número de jogos de quem disputa outros campeonatos também, como Libertadores Sul-Americano ou Brasileiro Série B. Sim. Bibiana, Gente, você encerra aí o nosso papo com o Gagliotti. Vamos lá, para encerrar então essa conversa que foi ótima e bastante esclarecedora, eu vou fazer uma homenagem ao Cícero Melo, nosso grande colega aí de ESPN, que sempre faz duas em um. Pegando a sua fala, o Palmeiras pretende usar mais a base, um time mais alternativo então para o Campeonato Paulista, priorizando outras competições. E falando sobre os reforços, presidente, a gente acompanhou duas negociações do Palmeiras que acabaram não indo para frente, com o Ademir e com o Borré, duas negociações que foram depois até públicas através da fala do Anderson Barros. Eu queria saber em que ponto está, como está a negociação com o Castelhanos. A gente sabe, por informações coletadas com o Grupo City, que esse negócio estaria muito bem encaminhado e que, de fato, esse vai ser o grande reforço do Palmeiras. Rapidamente, em 2015 nós tivemos a inauguração da Arena, em 2015 nós tivemos a chegada da Crefisa e da FAM, que foram os diferenciais, que foram os divisores de água da história recente do Palmeiras. E nós tivemos o crescimento absurdo do sócio torcedor Avante. Essas três situações fizeram o Palmeiras diferente nos últimos anos. Eu agradeço demais ao sócio torcedor Avante. Nós agradecemos o apoio, a participação e a parceria que a gente tem com a Crefisa, com a FAM e com o Allianz Parque. Em relação à base, depois desses três eventos que eu acabei de citar, extremamente importantes, a base foi o nosso grande diferencial. Todo o investimento que nós fizemos nos últimos anos, a gente acaba de receber, nesse momento, os nossos recursos praticamente prontos e que fizeram parte agora do título da Libertadores, que foram os meninos de Guarulhos, os meninos da base, e o trabalho será intensificado, respondendo a sua pergunta. Nós vamos contar, sim, com recursos da base, novamente, e com contratações pontuais. Você citou o nome de um jogador, eu prefiro não citar nomes, mas a gente está tentando, sim, contratações pontuais. A gente sabe que esse elenco precisa de ajustes, a gente sabe que esse elenco é forte, é um elenco muito qualificado, mas precisa de ajustes, precisa de situações pontuais. Vamos fazer.
Você citou agora um nome, nós tivemos outras situações. Vamos fazer. Entretanto, sempre com responsabilidade. Eu vou dizer que a minha situação seria muito confortável. Eu vou repetir o que eu falei no início. Contrato e acabou. Daqui 6 meses eu estou saindo. Eu não posso pensar assim. Eu tenho que pensar no Palmeiras, e o Palmeiras também é um aspecto financeiro, Palmeiras é um aspecto administrativo, Palmeiras é o mesmo Palmeiras do ano que vem, do outro ano. Então a gente busca reforço, sim, Bibiane. A ideia é essa. A ideia é nessa direção que você citou, de maneira pontual, mas com responsabilidade. Muito bem. Obrigada, presidente. Bibiana, obrigado ao Gagliotti também pela participação com a gente aqui no Bate-Bola Debate, esclarecendo algumas questões importantes aí envolvendo o Palmeiras. Lembrando, tem Palmeiras hoje, né? Palmeiras hoje, 8:45, você vai acompanhar com a gente a estreia do Palmeiras na Libertadores da América. É o